Olá, meus queridos alunos do Tô em Casa no Enem! Meu nome é Leonardo, eu sou professor mestre em filosofia e hoje nós vamos discutir mais duas questões, das provas do Enem de 2017, falando sobre os primeiros períodos da filosofia. Então vamos lá para o slide, eu vou ler um pouco a primeira questão aqui e vou explicar para vocês, beleza? Vamos lá para o slide, vamos lá, nós temos aqui uma questão do Enem de 2017, é a questão 65. Vamos ler um pouco o que fala essa questão. A representação de Demócrito é semelhante à de Anaxágoras, na medida em que um infinitamente múltiplo é a origem, mas nele a determinação dos princípios fundamentais aparece de maneira tal que contém aquilo que para o que foi formado não é. Absolutamente o aspecto simples para si. Por exemplo, partículas de carne e de ouro seriam um princípio que, através de sua concentração, formam aquilo que aparece como figura. Aqui nós temos uma questão do Hegel, O Hegel escreveu esse livro, Hegel foi um filósofo alemão, e ele está falando aí sobre Demócrito. O livro se chama Os Pré-Socráticos, tá? Hegel é uma figura muito importante dentro da filosofia. Ele era alemão e um dos maiores clássicos aí da filosofia alemão, tá? Vamos ver o que fala a questão. A questão, ela pede aqui, ela pediu aqui, então, vamos ver o que pede a questão. O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito, vocês notaram aí, segundo o qual o princípio constituinte de todas as coisas estava representado pelo... Então nós temos aqui... quatro alternativas, Nós temos as quatro alternativas aqui, segundo a teoria de resposta ao item do Enem. Antes de eu responder, eu não sei se vocês conseguiram já responder aí o que eles estão falando, mas é muito simples. Quem conhece esse período pode aí já ir resolvendo. Mas vamos falar do primeiro período da filosofia, que é conhecido como período pré-socrático ou cosmologia. O próprio livro do Hegel aqui, que está aí o slide, já está colocando essa questão, que é os pré-socráticos. Então você já consegue definir um período da história da filosofia através do enunciado da questão. Esse período, cosmologia, é conhecido por ser um período onde os filósofos buscavam a origem de todas as coisas. Então, a maioria dos filósofos vão ter um elemento originário. No caso... por exemplo, Tales de Mileto é considerado um dos primeiros filósofos. Ele falava que tudo vinha da água, a origem de todas as coisas. Essa palavra origem, em grego, significa arché, traduzida por arquer em grego. Dessa palavra significa elemento originário. Então, todos os filósofos do período pré-socrático buscam essa arché, esse elemento originário. Inclusive a palavra Arca de Noé vem dessa palavra. Também a palavra arqueologia, que tenta buscar as origens do ser humano, vem da arqué. Mas o que seria isso? Do que o universo é feito? Do que todo o cosmos é feito? Então a maioria dos filósofos desse período tentam buscar essa arqué, esse elemento originário. Nós temos o Tales, que fala que tudo vem da água. Nós já temos o Heráclito, que fala que tudo vem do fogo. E por aí vai. Vários desenhos animados, vários filmes se inspiram nos pré-socráticos. Quando você vê as questões dos quatro elementos, terra, fogo, água e ar, que você já viu aí, por exemplo, em Avatar, em Dragon Ball, tem a ver lá com os pré-socráticos, que eles queriam saber quais que eram os elementos originários do universo. Por isso que é cosmologia. O que o universo é feito? Então é muito simples esse período pré-socrático. É o período em que todos os filósofos buscam esse elemento chamado arqué. Vale lembrar que essas aulas são muito curtas, então você tem que buscar no seu livro didático e buscar mais informações sobre esses filósofos. Então, os pré-socráticos
São vários filósofos, né? Então nós temos Anaximenes, nós temos o Anaximandro, nós temos o Tales de Mileto, o Demócrito, o Heráclito, são vários. Cada um vai falar que o mundo é constituído por um elemento originário, que se chama arqué. Então aí é o período chamado como cosmologia, o estudo do cosmo de forma racional. Você uma hora ou outra já deve ter visto em algum desenho aí quando fala de terra, fogo, água e ar. São elementos originários, tem a ver com a filosofia pré-socrática, tá? Então vamos tentar agora resolver a questão depois que eu falei desse primeiro período chamado cosmologia. Então o Hegel está falando que o texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento do Demócrito. Viu ali, é meio rebuscado a leitura do Hegel, né, porque ele é um alemão, e a língua alemã ela é bem complexa. Então, o pensamento do Demócrito, segundo o qual o princípio constituinte de todas as coisas estava representado pelo... Olha só, e percebemos aqui que o Demócrito fala que tudo é feito de um elemento originário. Se você já estudou filosofia ou uma outra matéria chamada física, você sabe quem que é o Demócrito. Aliás, os filósofos do período pré-socrático também são chamados de fisicistas, porque physis significa literalmente natureza. Então, física vem de physis, que significa natureza. Perceba que todos os elementos originários do período pré-socrático vêm da natureza. Água, terra, fogo, né? São elementos naturais. Por isso que eles são chamados também de fisicistas, física. Então, physis é a palavra grega que é traduzida por física, que significa natureza. Então, o Demócrito fala que toda a natureza é constituída de quê? De números. Letra A, número, que fundamenta a criação dos deuses, será? Do devir, que simboliza o constante movimento dos objetos. Da água, que expressa a causa material da origem do universo. Da imobilidade, que sustenta a existência do ser atemporal. Ou do átomo, que aplica o surgimento dos entes. Bom, se você já estudou filosofia ou física, você sabe que o filósofo Demócrito foi, junto com Leucipo, foi um dos primeiros a conceitualizar o átomo, né? Ele é o responsável pelo átomo. Ele fala átomo, que significa em grego indivisível. Ele acreditava que o átomo era a menor partícula de toda a natureza e era o átomo que constituía todas as coisas. Era o elemento originário. O Demócrito acertou em cheio, né? Nós somos feitos de átomos, tudo é feito de átomo, então, mas ele só errou porque ele falou que átomo significa indivisível, né? Ele falava que se eu cortasse uma pessoa ou qualquer objeto, ia chegar na menor parte que eu não poderia dividir e esse elemento se chama átomo. Hoje nós sabemos que o átomo pode ser dividido e através da sua divisão nós temos uma fricção atômica, dela gera uma energia chamada a bomba atômica, né? Mas ele estava certíssimo, todo o universo é constituído de átomo. Inclusive, né, o Carl Sagan diz que no seu livro e no seu documentário Cosmos, ele diz que nós somos poeiras das estrelas. Talvez o átomo que está na ponta do seu nariz já pertenceu a uma estrela. Então é bem interessante isso. A resposta certa é o átomo, que explica o surgimento de todos os entes. Tá? Só para lembrar aqui, quem falava que tudo era feito de números era o Pitágoras. Se você estudou, você vale procurar lá. Se você não estudou, vale você procurar. Quem falava que tudo vinha do devir ou do fogo era o Heráclito, e quem falava que tudo vem da água era o Tales de Mileto, o pai da filosofia. Tá? Mas a resposta certa aqui, no caso, é a letra E, é o átomo. Falei aí sobre a cosmologia, primeiro período da filosofia. Vamos para a segunda questão? Vamos para os slides? Então vamos para o slide. A questão é uma questão
de 2017 também, e ela é a questão número 6666. Vamos lá então, eu vou ler e explicar da mesma forma para ver se nós conseguimos resolver a questão juntos. Uma conversação de tal natureza transforma o ouvinte. O contato de Sócrates paralisa e embaraça, leva a refletir sobre si mesmo, a imprimir a atenção a uma direção incomum. Os temperamentais como Alcíbiades sabem que encontrarão junto dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam essa influência poderosa que os leva a se censurarem. É sobretudo a esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua orientação. Então, meus queridos, aqui nós temos aqui a história da filosofia, falando sobre uma figura muito famosa dentro da filosofia, que é o Sócrates, né? O Sócrates é um dos maiores filósofos, talvez o mais conhecido do mundo ocidental, né? As suas frases como só sei que nada sei, ficou muito conhecido, né? Principalmente no ensino médio, quando você vai fazer a sua provinha de matemática. Vários alunos meus já chegaram a falar: professor, eu estou que nem Sócrates, só sei que nada sei. Fazem essa piadinha. Muito famoso Sócrates, né? Então nós estamos falando de dois períodos. Então nós estamos falando nessa aula de história da filosofia. É diferente falar do que é filosofar. Então nós estamos falando das principais características da história da filosofia. Primeiro período, cosmologia, e o segundo período é um período conhecido como antropologia, ou o período antropológico, ou o período socrático. O Sócrates é tão famoso que dentro da filosofia nós temos o período pré-socrático, que é a cosmologia, que eu acabei de falar, e o período socrático, que é, claro, o período em que ele viveu, que é o conhecido como período antropológico. Eu gosto de usar cosmologia e período antropológico, mas você pode usar pré-socrático ou período socrático, tá? Mas então vamos falar. O texto evidencia características do modo de vida socrático do Sócrates, que baseava na beleza. Então vamos falar dessa figura, esse ícone da filosofia, Sócrates. Né? Sócrates, eu gosto muito de começar as minhas aulas com Sócrates, principalmente nos cursinhos pré-vestibulares, falando aí: quem já leu o livro de Sócrates? Geralmente sempre tem algum aluno que levanta a mão e fala: eu já li, professor, gosto bastante. Pois é, a pessoa já errou logo no começo. Sócrates nunca escreveu nenhum livro. Sócrates nunca escreveu nada. Tudo que nós sabemos de Sócrates foram escritos dos seus discípulos, principalmente de Platão. Sócrates nunca escreveu nada, parece muito com Jesus Cristo a história de Sócrates. Ele nunca escreveu nada, ele foi morto por corromper a juventude, as mesmas as acusações de Jesus Cristo, e o seu pensamento ficou tão forte que 3.000 anos depois eu estou falando dele aqui para vocês, mesmo que ele tenha sido morto e não tenha escrito nada. Muito parecido com Jesus Cristo. Então vamos lá, voltar. Sócrates era um filósofo, ele não foi só filósofo, ele foi soldado, ele foi soldado, foi político, só na velhice que ele virou filósofo. Ele era um dos maiores cidadãos de Atenas, né? Conhecidíssimo, né? Ele era conhecidíssimo em Atenas. Sócrates, ele tinha um método chamado maiêutica, que era parto das ideias, literalmente significa parir as ideias. Ele fazia esse método através da dialética socrática. Ele conversava com as pessoas e influenciava. Então ele perguntava o que a pessoa falava: isso é bonito. Ele perguntava: mas o que é a beleza? E a pessoa ia se perguntando através desse método dialético, e ironia, que ele era bastante irônico. A filosofia é irônica, ela tem que ser irônica, porque tinha um método socrático, que é a dialética, que ele falava através de seus diálogos. O Platão escreveu todos os diálogos que o Sócrates falava em Atenas, nas ruas de Atenas, e nós temos vários livros que são os diálogos
de Sócrates. Então percebemos, Sócrates tem uma metodologia que chama dialética. Sócrates ele nunca escreveu nada e ele teve muita influência dos jovens da cidade e ele foi condenado à morte em Atenas, tá? Por influenciar os jovens, corromper a juventude. Então, só contando a história, os seus discípulos falaram: Sócrates, vamos fugir. Sócrates preferiu não fugir. Em Atenas não tinha prisão. Ou você ia embora de Atenas, ou você bebia um veneno chamado cicuta e morria. Então, Sócrates preferiu morrer porque ele falava que fora de Atenas ele não era ninguém. Ele só era alguém em Atenas. Ele era cidadão de Atenas. Então ele é muito famoso dentro da história da filosofia. Vamos tentar então agora resolver a questão. Todas as questões voltadas de Sócrates é do período antropológico, o período em que as questões sobre o ser humano são trabalhadas, tá? Então vamos lá. Vamos voltar para o slide. O texto evidencia características do modo de vida socrático, que nem eu falei para vocês aqui, que era baseado no quê? Na contemplação da tradição mítica? Não. Pelo contrário, Sócrates tentava recusar as explicações do mito. Sustentação do método dialético? Tá parecendo que isso aí tá certo. Relativização do saber verdadeiro? Em nenhum momento a questão falou sobre isso. Né? Tem que ter uma interpretação de texto aqui. Novamente eu falo isso para vocês. Filosofia também é interpretação de texto. Valorização da argumentação retórica. Investigação dos fundamentos da natureza. Perceba que esse último era do período cosmológico, não é o período do Sócrates. Então, a resposta certa seria aí, né? Letra B. Sustentação do método dialético. Dialética é o método socrático, é o método que ele utilizava para fazer os seus alunos parir as suas ideias, o que nós chamamos de maiêutica socrática. Sócrates nunca respondia a ninguém, ele fazia o seu próprio aluno ter as suas próprias respostas, parir as suas próprias respostas, através do que nós chamamos de dialética. Tá? Talvez numa aula mais posterior eu possa explicar a dialética, que é o combate de ideias. Né? Nós temos uma tese, uma antitese e uma síntese. A dialética é a junção. Tá? Só lembrando para falar para vocês, para encerrar as nossas aulas, meus queridos, o que Sócrates nos coloca? Ele nos coloca o seguinte, que dialogar é muito importante. E se você entra num diálogo para continuar com as mesmas ideias, você está fazendo errado. Diálogo é justamente você ver os vários lados de um assunto. Tem muita gente que pensa que está dialogando, mas na verdade está discutindo. O diálogo, ele existe para que você mude de ideia. Se você entrou em um diálogo e continuou com as mesmas ideias, você não fez o que o Sócrates sustenta e que fala que é a dialética. A dialética é quando há uma junção de vários pensamentos e de várias teorias. Isso é dialogar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma aula para o Tô no Enem em casa. Até a próxima aula. Valeu, meus queridos alunos!